Olá, você está na bênção. Eu sou o pastor André Rangel e nós estamos dando os estudos básicos da vida cristã, princípios básicos da vida cristã. E nós já estamos chegando no nosso final, né? Hoje é o penúltimo estudo que nós vamos dar. Hoje nós vamos estar falando sobre a diferença de evangelismo e missões. Qual a diferença do trabalho de evangelização normal e do trabalho missionário, né, da expansão do evangelho. Então nós vamos falar sobre isso. O próximo e último estudo que nós vamos dar dentro desse princípios básicos da vida cristã vai ser sobre batismo. Então esse vai ser o penúltimo estudo e o batismo vai ser o último estudo. Então o que vem a ser o evangelismo? O evangelismo é a pregação do evangelho. Isso é óbvio, né? Podemos dizer assim. Mas o que é evangelho? Evangelho significa boas novas. Boas novas de salvação. Então o evangelismo é a pregação das boas novas de salvação. E esse nome, quando na época de Jesus uma pessoa tinha um filho, nascia um bebê, um neném, as pessoas falavam assim: eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma boas novas para te dar. Nasceu Pedro, nasceu João, nasceu Marcos, nasceu André, e assim sucessivamente. Essa era a boa notícia, o nascimento de um bebê, o nascimento de uma criança. E quando Jesus nasceu, então falou-se sobre as boas novas de salvação. Nasceu Jesus, nasceu o Salvador do mundo, nasceu o Cordeiro Santo de Deus. E o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, fala exatamente sobre esse nascimento, dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então nasceu Jesus. Então o Evangelho tem esse significado, as boas novas de salvação. E o que seria então a diferença do trabalho de evangelização e o trabalho missionário, né? A diferença é a amplitude. Porque o trabalho missionário é exatamente a pregação do Evangelho. Quando você faz, por exemplo, o evangelismo, você pode evangelizar o seu amigo da escola, o seu amigo da faculdade. Você atravessa a rua, fala do amor de Jesus com o seu vizinho. Você fala do amor de Deus para as pessoas que estão próximas de você, dentro de casa, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho. E isso é o trabalho de evangelização. O evangelismo pessoal é quando você está ali conversando com o seu amigo ali, falando do amor de Jesus, falando do plano de salvação, que é exatamente falar para a pessoa o que seria, assim, de uma forma bem objetiva, o plano de salvação. Dizer que um dia o homem pecou e que se afastou de Deus, e que a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Vendo o Senhor que o homem havia pecado, preparou o Salvador, porque na época do Antigo Testamento precisava haver derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Então Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar, para nos resgatar do pecado, para nos tirar da condenação eterna, nos dando a salvação. E é através de Jesus Cristo, todos aqueles que creem em Jesus e o recebem como único Senhor e Salvador da sua vida, reconhece que é pecador, que precisa de Jesus, e essa pessoa com certeza será salva, porque é isso que nos garante a palavra de Deus. Pela graça nós somos salvos. Então esse é o evangelismo, pessoal, é falar do amor de Deus, é falar do amor de Jesus para as pessoas, para os vizinhos, dentro da igreja, quando nós estamos pregando, quando nós estamos falando do amor de Jesus. Esse é o trabalho de evangelização. E o que seria então o trabalho missionário? Qual a diferença de evangelização para missões? Qual a diferença de fazer um trabalho missionário?
seria a evangelização com quebra de barreiras. O que seria então essa evangelização com quebra de barreiras? Que barreiras seriam essas? Bem, quando você faz missões, você encontra as barreiras econômicas, encontra barreiras climáticas, sociais, culturais, linguísticas e outras maneiras, outras barreiras que nós encontramos quando fazemos o trabalho missionário, porque ainda que você esteja, por exemplo, fazendo o trabalho de missões estaduais, que parece algo mais simples do que missões mundiais, porém não é. Porque o trabalho de missões estaduais, por exemplo, tem o trabalho de capelania, e hoje, por exemplo, nós temos aí o Covid-19, e está ali aqueles capelão, aquelas pessoas que se prepararam para fazer visitas em hospitais, para dar apoio psicológico, para anunciar a palavra, para cuidar ali, na medida do possível, daquele enfermo, criar ali um ambiente melhor, em termos espirituais, emocionais, tentar ajudar de alguma forma. Esse é o trabalho, seria por aí o trabalho de missões estaduais. Então você encontra realmente várias barreiras para o trabalho missionário. Você encontra também, quando você viaja já para outros estados, a questão climática. Por exemplo, eu sou carioca, eu estou aqui no Rio de Janeiro, aqui o clima é excelente, não tem muito frio, não tem muito calor, né? É um estado mais tropical, né? É mais pro calor do que para o frio. Porém, quando você vai ali para a região sul, você vai para Gramado, você vai para Canelas, você vai para Foz do Iguaçu, você vai para Santa Catarina, enfim, você já encontra um clima bem mais frio do que no Rio de Janeiro. Então você já tem aí uma barreira climática mesmo estando dentro do mesmo país. Você só mudou de estado, você só foi fazer evangelismo num outro estado. E aí você também encontra a questão cultural, social. Por exemplo, quando você vai ali para o Pará, eu já tive o privilégio de ir para o Pará, cidade do Tucuruí, Marituba, Rondon do Pará, o próprio Belém do Pará, e aí você encontra ali uma cultura diferente, até mesmo na questão da alimentação. A alimentação, uma carne maravilhosa, a tapioca muito diferente daqui do Rio de Janeiro, o açaí nem se fala, né? O açaí dali não tem mistura nenhuma, eles trituram a fruta do açaí e eles comem aquele açaí sem guaraná natural, sem açúcar, sem nada. É totalmente natural. Aí a gente que é carioca gosta de jogar um açúcar em cima, a gente joga um açúcar cristal, mexe, mas realmente é uma delícia. E aí você também experimenta o açaí com camarão. Então é uma alimentação completamente diferente daqui do Rio de Janeiro. Uma alimentação, porém, muito saudável, muito gostoso, e é excelente ali a culinária do Pará. E assim sucessivamente você vai encontrando cultura diferente, costumes diferentes de um estado para o outro. Agora você imagina você trabalhando com missões mundiais. Você vai encontrar também a barreira linguística, porque você sai daqui do Brasil, você vai ser missionário no Afeganistão, você vai ser missionário lá na Rússia, na França, nos Estados Unidos, enfim, línguas diferentes, costumes diferentes, a economia diferente, a moeda diferente. O nosso dinheiro em alguns países tem muito pouco valor, e já em outros países nosso dinheiro, não são muitos, mas em alguns países o nosso dinheiro tem mais valor. Então a nossa moeda é valorizada em alguns países, em outros países é totalmente desvalorizado. Então existe aí a questão também da economia, de tantas e tantas barreiras, Países aí que você vai fazer evangelismo e que o evangelho é perseguido, então você corre o risco de morte, corre o risco de ser enforcado, queimado, vivo, tem aquela gaiola também de afogamento, enfim, você morre metralhado. Então as barreiras de missões mundiais realmente são muito maiores do que de missões de estaduais e nacionais. Porém, a gente não desmerece nenhuma delas, porque é um trabalho maravilhoso, um trabalho excelente, um trabalho que
nos leva a orar pelos missionários, a contribuir com missões, a realizar as campanhas de missões. No nosso caso, como Igreja Batista, nós temos as missões estaduais, que, como eu disse antes, é dentro do estado. Existe o trabalho de capelania, que é a visita nos hospitais, com essa ajuda emocional, com a ajuda espiritual, e com outros tipos de ajuda também. É um trabalho de capelania. Até aqui no nossa região fluminense tem o pastor Paulo Og, que faz um trabalho excelente com missões estaduais na capelania. Nós temos também o projeto esportivo, que é a evangelização através do esporte, onde é pregado ali para os jovens, com futebol, vôlei, enfim, vários esportes assim, envolvendo os jovens dentro desse evangelismo, ao mesmo tempo trabalhando com os jovens na área do esporte. Temos também trabalho com crianças, aquelas pessoas que têm o dom de trabalhar na evangelização com crianças. Enfim, o trabalho de missões estaduais é um trabalho muito lindo também, um trabalho glorioso, onde o evangelho é pregado dentro do estado onde nós residimos. Missões nacionais, que é o trabalho fora do nosso estado, como diz o nome, você vai lá fazer missões em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, você vai fazer missões em Gramado. Gramado, há pouco tempo, estava para ser inaugurada a primeira igreja batista de Gramado, não tinha igreja batista em Gramado. Então o evangelho ali é muito difícil, na região do Sul. E assim em outros lugares também, em outros campos nacionais, temos também um trabalho lindo que o pastor Brandão faz, que é o trabalho de evangelização da Cristolândia, um trabalho maravilhoso, missionário do pastor Brandão. Ele faz ali na Cracolândia, é um trabalho onde eles cortam o cabelo daquelas pessoas que são envolvidas com drogas, e dão banho, e dão alimentação, dão remédios, dão tratamento espiritual, emocional, físico, integrando essas pessoas novamente, incluindo essas pessoas novamente na sociedade, regularizam documentação. Enfim, é um trabalho maravilhoso, trabalho que o pastor Brandão faz, Fernando Brandão, com a Cracolândia, que é a Cristolândia, e é realmente algo magnífico, algo de Deus mesmo. Deus tem usado muito esse homem de Deus para fazer esse trabalho em missões nacionais. E assim há também um trabalho, projeto de multiplicação de igreja dentro do projeto de missões nacionais, a campanha de implantação de igrejas, vai implantando igrejas em vários estados, em várias localidades, e para que o evangelho vá assim se expandindo, a ajuda das igrejas. E o trabalho também de missões mundiais, que, como diz o nome, missões mundiais fora do país. E aí você vai para aqueles países que são uma perseguição tremenda, e você corre o risco de perder a sua vida. São pessoas que são chamadas por Deus para esse ministério específico, e nós aqui, como pastores, como servos do Senhor, precisamos estar sustentando os nossos missionários no campo missionário. Agora, quando o Senhor Jesus ele falou para a igreja a respeito do trabalho missionário, a respeito do trabalho de evangelização, ele não falou para pastores, para líderes, ele falou para os seus discípulos, ou seja, para mim e para você. Esse trabalho de evangelização é para todo discípulo, é para todo servo do Senhor, é para todo aquele que um dia entregou a sua vida a Jesus, para todos aqueles que um dia se envolveram com a obra de Deus, e essa obra ela não pode parar. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus, ele nos deu esse poder para pregar, para falar do seu amor. Atos capítulo 1,
versículo 8. Contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o Senhor Jesus, ele deu esse poder para quem? Para todos os seus discípulos, para todos nós que um dia recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E aqui o texto está dizendo que nós receberemos poder para testemunhar tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então aqui está falando do evangelismo pessoal, está falando do evangelismo nas ruas, de eu atravessar a rua, falar com o meu vizinho, de eu falar com o meu amigo da escola, da faculdade, do trabalho, mas também está falando do trabalho missionário, porque está dizendo assim, olha, vamos contextualizar para nós. E sereis minhas testemunhas, tanto aqui no Rio de Janeiro, como no Mato Grosso do Sul, como no Rio Grande do Sul, como nos Estados Unidos, como no Afeganistão, como na Coreia do Norte, Coreia do Sul e até os confins do mundo. Então, o texto está dizendo aqui sobre essa evangelização, que o Senhor nos dará poder para fazer a obra missionária, para fazer o trabalho de evangelização. Esse poder está em nós, não por mérito nosso, mas foi o Senhor Jesus que nos otorgou esse poder, que nos concedeu esse poder para falar do amor de Jesus. E eu creio, querido, firmemente, que essa é a maior missão da igreja, é a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. O Senhor, Ele deu essa ordenança, Ele deu a ordem para a igreja. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, a palavra do Senhor diz assim, portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanente convosco até o fim dos tempos. O Senhor sempre estará conosco, nos dando força, nos dando poder para continuar falando do seu amor, para continuar pregando a sua palavra. E a igreja precisa se envolver com isso. Pastor, mas eu não fui chamado para ser missionário. Mas com certeza você foi chamado para ser discípulo, porque você um dia entregou a sua vida a Jesus. E todo servo do Senhor, todo discípulo de Jesus precisa anunciar a palavra, precisa principalmente testemunhar da palavra. Porque muito mais poderoso do que a palavra é as nossas ações, é o nosso testemunho. Não adianta você falar bonito, ter uma boa oratória, pregar muito bem, se você não viver aquilo que você prega. Então o nosso testemunho, ele alavanca. As palavras, elas são muito boas, as palavras nos incentivam, nos motivam, as palavras dão força, sim, mas o que realmente alavanca, aquilo que nos impulsiona mesmo, é o testemunho dos servos do Senhor, o testemunho do crente em Jesus Cristo. Então, querido, presta atenção numa coisa, o Senhor Jesus, Ele deu esse ministério para todos os crentes em Jesus Cristo, não somente para missionários, para pastores e líderes, mas para todos servos do Senhor. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor, principalmente com o nosso testemunho. Eu creio que foi Francisco de Assis que disse certa vez, pregue sempre, quando for preciso, use as palavras. Então, muitas vezes nós pregamos muito mais com a nossa vida, com o nosso testemunho, do que com as nossas palavras. Nosso testemunho é o mais importante. Então, a real diferença entre evangelismo e missões, que evangelismo é a pregação das boas novas e missões é pregar as boas novas, o evangelho, com quebra de barreiras, sejam elas climáticas, sociais, econômicas, linguísticas, culturais e tantas barreiras que nós encontramos aí, inclusive a barreira do inimigo, porque ele não quer que você pregue o evangelho, ele não quer que você fale do amor de Jesus, mas ele já foi vencido na cruz do Calvário, e o Senhor Jesus é que nos dá a vitória e que nos impulsiona a continuar falando do amor de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.